O jogo das duas rainhas. A rainha do asfalto quente. Mariana Vasconcelos tinha 48 anos e um sorriso que ainda fazia homens 20 anos mais novos tropeçarem nas próprias pernas. Não era beleza de revista, eram os olhos verdes, rasgados como os da avó libanesa, a cicatriz discreta no queixo, herança de uma briga de rua aos 16, e a postura de quem carrega o mundo nas costas sem curvar a coluna. Donos de bar no bairro da Lapa, em Recife, a chamavam de a rainha do asfalto quente, não só pelo jeito de dançar forró até o sol raiar, mas porque aos 22, ela havia transformado uma barraca de tapioca na calçada em um restaurante que hoje empregava 30 pessoas. O bar do Zé, sim, o nome era uma ironia, pois Zé era o marido, e quem mandava mesmo era ela. Casada há 25 anos com José Carlos, o Zé da padaria, Mariana acreditava que o segredo de um casamento longo era simples, dívida as contas, mas nunca a cama. E se um dia a paixão acabar, que sobre o respeito. Até a noite em que o respeito também evaporou. 2. O presentinho de prata. O jantar de aniversário de bodas foi no Leite, restaurante sofisticado em Boa Viagem, escolhido por Zé, algo raro, pois ele detestava a frescura. Mariana vestiu um vestido vermelho, justíssimo, que realçava as curvas que a academia e a genética teimavam em preservar. Pra quê, pensou enquanto passava batom. Zé já não a tocava havia 2 anos, não sem motivo. Um AVC aos 45 o deixou com a perna esquerda fraca e a autoestima pela metade. Ela entendia. Ou tentava. Mas quando o garçom trouxe a sobremesa, acompanhada de uma mulher de cabelo loiro platina, pele morena e um sorriso de comercial de pasta de dente, Mariana sentiu o estômago revirar. Mari, essa é a Bruna. Ela vai ser sua substituta. Zé segurou a mão da moça, que não tinha nem 30 anos, com uma intimidade que doía mais que uma facada. A mesa inteira, filhos, noras, amigos, congelou. Bruna, sem vergonha, estendeu a mão. É um prazer, Mariana. O Zé fala tanto de você. Mariana olhou para o marido. Ele evitava seus olhos, mas o suor na testa o traía. Substituta? A palavra ecoou na cabeça dela como um tiro. Não era amante. Não era caso. Era substituição. Você tá me trocando por uma versão mais nova? Como se eu fosse um celular. Sua voz saía baixa, mas cada sílaba cortava como vidro. Zé finalmente ergueu o rosto. Não havia culpa. Havia alívio. Você merece descansar, Mari. Cuidar do restaurante e dos netos. Eu preciso de alguém que me dê atenção. Bruna sentiu solidária como se fosse a vítima da situação. Mariana riu. Um som seco, sem alegria. Até parece que você tá me fazendo um favor, seu filho da puta. E então fez o que ninguém esperava. 3. O tabuleiro virou. 3 dias depois, Mariana chegou ao bar do Zé com uma pasta na mão e um advogado ao lado. Os funcionários cochichavam. Os clientes fiéis olhavam com pena. Ela ignorou todos, sentou à mesa do canto, à sua mesa, e assinou os papéis que dissolviam a sociedade do restaurante. Metade é minha. Sempre foi. E agora, é só minha. O advogado carimbou o documento. Zé apareceu à tarde, arrastando a perna, com Bruna colada nele como um curativo. Mari, pelo amor de Deus, não faz isso. O restaurante é a nossa vida. Não, Zé. O restaurante é minha vida. Você que decidiu ter outra. Ela empurrou os papéis para ele. Assina aqui. Ou eu processo por danos morais e te deixo sem nem a padaria que seu pai te deixou. Bruna tentou interferir. Mariana, a gente pode conversar como mulheres. Cala a boca, boneca. Você não é mulher, é acessório de homem inseguro. Mariana virou-se para Zé. Assina. Ou eu juro que vou contar para todo mundo como você choramingava na cama porque não conseguia mais transar direito. Zé assinou. Mas Mariana não parou por aí. 4. A rainha joga com as damas. Uma semana depois, Bruna apareceu no restaurante, sozinha, vestida com um taier rosa caro, mas de mau gosto, sentou-se no balcão e pediu uma caipirinha. Mariana serviu pessoalmente. Sem açúcar, né? Pra não estragar a dieta. Sorriu falsamente doce. Ou será que é pra não engordar igual eu? Bruna corou. Eu só vim porque o Zé tá destruído. Ele te ama, Mariana. Ama tanto que me trocou por uma garota que nem sabe fazer um bolo de rolo direito. Mariana secou as mãos no pano. Mas tudo bem. Você ganhou o prêmio de consolação. Um homem que precisa de fralda emocional e Viagra. Bruna mordeu o lábio. Eu não sou o que você pensa. Eu também tenho uma filha. Precisava de estabilidade. Mariana riu. Ah, então você é igual a mim. Só que eu construí a minha estabilidade. Você roubou a dos outros. Ela se inclinou. Mas eu tenho uma proposta para você. Bruna desconfiou. Qual? Trabalha para mim. Gerencia o restaurante.
Pago bem. Mas tem uma condição. Você vai aprender tudo do zero. E quando Zé vier choramingar aqui, porque ele vai vir, você vai fingir que nem conhece ele. Bruna abriu a boca, fechou. Por quê? Mariana sorriu desta vez sem ironia. Porque eu quero ver o rosto dele quando perceber que a substituta, agora é minha funcionária. E que eu, minha filha, não preciso de homem nenhum para ser rainha. 5. O checkmate silencioso. 6 meses depois, o bar do Zé, e agora rebatizado de Marianas, estava mais cheio do que nunca. Bruna, surpreendentemente, revelou-se uma ótima gerente. Aprendeu a fazer tapioca, a lidar com fornecedores, a acalmar clientes bêbados. E como combinado, toda vez que Zé aparecia, sempre com desculpas esfarrapadas, ela o tratava com a mesma indiferença que daria a um vendedor de seguros. Zé envelheceu 10 anos naquela meia dúzia de meses. A perna piorou. A padaria faliu. E numa tarde de sexta-feira ele chegou ao restaurante com um buquê de flores murchas e uma aliança na mão. Mari, eu tô doente. Preciso de você. Mariana estava no caixa, contando o dinheiro do dia. Olhou para ele, depois para Bruna, que servia uma mesa próxima. Finalmente suspirou. Zé, você já foi meu rei. Mas rei que abandona a rainha vira peão. E peão, meu amor, não entra no meu tabuleiro. Ele tentou segurar sua mão. Ela recuou. Vai para casa, Zé. Ou melhor, vai pro médico. Porque a única coisa que eu ainda posso te dar é o número do meu advogado para arrumar seu testamento. Quando ele saiu, arrastando os pés, Bruna aproximou-se. Você não tem medo de ficar sozinha? Mariana olhou pela janela, onde o sol de Recife queimava o asfalto como sempre queimara. Filha, eu nunca estive sozinha. Eu só tava com a pessoa errada no meu lado. E então, como fazia 25 anos, foi para a cozinha. Desta vez, não para servir um homem, mas para reinar sobre seu próprio império. Fim. Capítulo 2. O cheiro de canela e revolução. A cozinha de Mariana era um reino de panelas de ferro batido, fogão a lenha e paredes azulejadas que guardavam segredos de 3 gerações. O cheiro de cebola refogando se misturava ao aroma doce da canela, que ela esmagava no pilão com uma força que não condizia com seus 58 anos. Bruna, apoiada no balcão, observava as mãos da mãe, grossas com cicatrizes de faca e manchas de óleo quente, trabalhando como se estivessem tecendo algo muito maior que um simples almoço. Você acha que ele volta? A filha perguntou baixinho, enquanto descascava batatas com movimentos mecânicos. Mariana não olhou para cima. O som do pilão contra a madeira era sua resposta. Volta não. Homem como ele sempre acha que tem uma segunda chance guardada no bolso como troco de padaria. Mas a vida não é mercadinho, minha filha. Bruna soltou a faca e secou as mãos na saia. E se ele aparecer com flores? Ou chorando? Você sabe como ele faz isso. Desta vez Mariana parou. Virou-se devagar, os olhos escuros como café coado demais. Eu sei. Por isso queimei todas as fotos dele ontem. Até a do casamento. Um sorriso torto, quase cruel, surgiu em seus lábios. Sabe o que sobrou? Cinzas. E cinza, Bruna, não volta a ser lenha. A porta da cozinha rangeu. Era Dona Teresa, a vizinha de 80 anos que morava no sobrado ao lado, com um embrulho de pano na mão. Mariana, minha filha, trouxe umas pimentas da minha horta. Essas ardem, mas dão sabor à vida. Ela piscou, colocando o maço em cima da mesa. E também trouxe uma notícia, o Seixas está vendendo o bar dele. Dizem que é por causa da bebida, mas eu acho que é porque a mulher dele descobriu o amante. Bruna regalou os olhos. O bar do Seixas? Aquele no canto da Praça do Diário? Esse mesmo. Dona Teresa coçou o queixo, pensativa. Fica do lado da sua casa, Mariana. Seria bom para você e um negócio próprio, sem ter que aguentar patrão nem marido. Mariana largou o pilão. A ideia caiu dentro dela como uma semente em terra fértil. Um bar, um restaurante, mãe. Bruna quase pulou. Você cozinha melhor que qualquer chefe da cidade. Podia ser um lugar só de mulher, sem homem mandando, sem rei? Mariana completou, secando as mãos no avental. Só rainhas? Dona Teresa riu, mostrando os dentes desiguais. Isso. Um império de saia. Mas o sorriso de Mariana desbotou quando ela olhou pela janela e viu Zé parado na calçada, segurrendo um buquê de cravos murchos. Ele não entrou. Só ficou ali, como um fantasma que ainda não aceitou que a casa não é mais sua. Bruna foi se aproximando da mãe, preocupada. E agora? Mariana respirou fundo. Depois, com uma calma que assustou até ela mesma, pegou a facia de cortar carne, a mesma que usava há décadas, e colocou-a em cima da mesa bem visível. Agora, minha filha, a gente faz o seguinte.
Você vai lá e diz pra ele que se não sair da minha calçada em 5 minutos, eu corto esses cravos, e mais alguma coisa. Bruna engoliu em seco. Mãe, vai. Mariana apontou para a porta com a faca. Ou eu mesma vou. E aí, meu amor, vai ter sangue no asfalto. Zé sumiu antes que Bruna chegasse à porta. Naquela noite, enquanto o Recife ardia em luzes de Natal que ninguém tinha coragem de apagar apesar do calor, Mariana sentou à mesa da cozinha com um caderno de capas duras. Escreveu com letra firme: plano para o restaurante das rainhas. E abaixo, só uma palavra. Primeiro, comprar o bar dos Seixas. Do lado de fora, o vento trouxe o cheiro do mar e o som de um forró distante. Alguém ria, alguém chorava. Mas dentro daquela cozinha, só se ouvia o risquido da caneta sobre o papel, e o som de uma mulher desenhando, finalmente, as fronteiras do seu próprio reino. O bar dos Seixas não era um lugar. Era uma ferida aberta. Bruna sabia disso desde que, aos 12 anos, viu o dono anterior, um homem de bigode amarelo de nicotina, jogar uma garrafa na cabeça de um cliente por causa de R$ 1 a menos no troco. O bar ficava no canto da Rua da Aurora, onde o cheiro de urina e cachaça se misturava ao sal do Capibaribe. As paredes antes brancas, agora tinham a cor de um dente podre e o balcão, cravejado de iniciais talhadas a canivete, contava histórias que ninguém ousava repetir em voz alta. Mariana não ligava para isso. O que é um reino sem cicatrizes? Ela havia dito na manhã seguinte, enquanto passava um pano úmido sobre o balcão pegajoso. Bruna observava imóvel as mãos da mãe, aquelas mesmas mãos que na noite anterior, seguraram uma faca como se fosse uma extensão dos ossos. As rainhas não nascem em palácios, filha. Nascem onde o chão é duro bastante para forjar a coluna. O plano era simples. Comprar o bar por um preço de esmola. Os Seixas, agora um velho tremendo de cirrose, não tinha herdeiros nem dignidade. Reformar com o dinheiro que Mariana guardava há anos em latas de leite em pó escondidas atrás do armário, e transformá-lo no restaurante das rainhas, um lugar onde mulheres como elas, as que não tinham sobrenome nem santinho no bolso, pudessem sentar sem serem olhadas de cima a baixo. Mas havia um problema. Ele não vai vender, Bruna murmurou enquanto ajudava a limpar o chão encharcado de cerveja seca. O Seixas jurou que só sairia daqui morto. Mariana riu, um som áspero como lixa. Então a gente arruma um caixão. Não era uma piada. Naquela mesma tarde, enquanto o sol queimava as pedras do Recife, uma mulher chamada Dona Jurema, dona de um boteco 3 quarteirões abaixo e inimiga declarada dos Seixas por causa de uma briga de galo que terminou em facada, apareceu na porta. Trazia um prato de bolo de rolo e um sorriso que não chegava aos olhos. Ouvi dizer que vocês estão interessadas no lixo do velhaco. Ela colocou o prato no balcão, o açúcar derretendo no calor. Seixas deve um monte para metade da rua, incluindo eu. Bruna sentiu o estômago revirar. Dívidas eram como formigas. Quando você via uma, já era tarde. Quanto? Mariana perguntou sem pestanejar. Dona Jurema coçou o braço, onde uma tatuagem desbotada de Nossa Senhora aparecia entre as rugas. 3.000. Mas se vocês quiserem, eu dou um jeito de convencer os Seixas a vender barato. Afinal, ela baixou a voz, ele tá devendo pra gente perigosa. Gente que não gosta de esperar. Mariana não respondeu. Só pegou uma colher, cortou um pedaço do bolo e comeu devagar, como se estivesse saboreando não o doce, mas a ideia de como usá-lo como isca. Amanhã a gente conversa, ela disse finalmente. Mas já aviso, eu não gosto de sócias. Dona Jurema sorriu, dessa vez com os dentes. Quem falou em sociedade, minha rainha? Falei em aliança. Quando a mulher saiu, Bruna virou para a mãe, o medo subindo pela garganta como Billy. Mãe, a gente não tem 3.000 reais. Mariana limpou os dedos no avental, os olhos brilhando com algo que Bruna não conseguia nomear. Se era raiva, ambição ou apenas a loucura silenciosa daquelas que já não tinham nada a perder. Não, mas a gente tem uma faca afiada e um velhaco que não sabe nadar. E então, como se o universo estivesse conspirando a favor delas, o rádio velho no canto da cozinha chiou e anunciou a previsão do tempo. Chuvas fortes para os próximos dias. O Capibaribe, que serpeava preguiçoso atrás do bar, ia encher. E o Seixas, bêbado como sempre, dormia no porão. A água sabe esperar. Bruna sentiu o suor gelado escorrer pelas costas enquanto a mãe desamarrava o avental, dobrou-o com uma precisão que parecia ensaiada e o jogou sobre a mesa de formica rachada. O cheiro de mofo do porão subia pelas tábuas soltas do assoalho, misturado ao bafo azedo do Seixas, que resmungava algo entre sonhos e delírios. 3.000 reais ou a gente some, Mariana repetiu, mais para si mesma do que para a filha. Ele deve ter pelo menos isso escondido naquelas calças fedidas.
Bruna engoliu em seco. Não era a primeira vez que a mãe falava em resolver um problema com as próprias mãos, mas dessa vez não se tratava de um cliente que não pagava a conta ou de um fornecedor que tentava passar a perna. Dessa vez era um homem. Um homem que mesmo bêbado ainda tinha força para estrangular uma das duas com uma só mão. E se a Jurema descobrir? Bruna sussurrou como se as paredes tivessem ouvidos. Ela não é boba, mãe. Seixas trabalha para ela. Mariana riu, um som seco como folhas queimando. Descobrir o quê? A Jurema não vai procurar um cadáver no fundo do rio, minha filha. Ela vai pensar que o velhaco caiu sozinho, como tantos outros. O Capibaribe é generoso com os segredos. Bruna olhou para a janela, onde as primeiras gotas grossas começavam a estalar contra o vidro sujo. A chuva não vinha sozinha, trazia consigo o cheiro de terra molhada e a promessa de que até o amanhecer, o rio estaria inchado o suficiente para engolir qualquer coisa. E se ele acordar? A filha insistiu, a voz trêmula. Mariana não respondeu. Em vez disso, pegou a faca de serrar pão e a lâmina mais longa que tinham, e passou o dedo pela ponta, testando. Um filete vermelho brotou em sua pele, mas ela nem piscou. Vai buscar a corda do varal, ordenou, como se estivessem prestes a amarrar um pacote, não um corpo. E reza para que ele esteja dormindo de boca aberta. Assim a água entra mais fácil. Bruna obedeceu, os pés pesados como chumbo. Enquanto descia os degraus podres em direção ao porão, ouviu o rádio chiando de novo, desta vez com um boletim de última hora. Alerta de enchente na região metropolitana. Moradores de áreas ribeirinhas devem buscar abrigos imediatos. Ela sorriu sem querer. O rio não só ia levar os Seixas, ia levar também as provas. Mas quando chegou ao último degrau, a luz fraca da lâmpada pendurada revelou algo que gelou seu sangue. O colchão onde o homem deveria estar estirado estava vazio. E no canto escuro, entre caixas de cerveja vazias e garrafas quebradas, 2 olhos amarelos brilharam na penumbra. Tava esperando vocês, disse uma voz rouca que não era do Seixas. Era do filho dele. A sombra que respirava. Bruna recuou até sentir a parede úmida nas costas. O cheiro de mofo e cerveja azeda misturava-se ao bafo quente que saía daquela silhueta encurvada entre os detritos. O filho do Seixas não era um menino. Era um homem feito, magro demais para a altura, com costelas marcando a camisa suja de terra e algo que parecia óleo. Os olhos amarelos como os de um animal doente, fixaram-se nela com uma inteligência que não combinava com o resto do corpo trêmulo. Você tá com medo, né? A voz dele era um arranhado de garganta, como se tivesse engolido vidro. Mas não é de mim, é da água. Um barulho surdo veio de cima. O rádio caiu no chão, e os passos de Damião, o único que Bruna ainda confiava, ecoaram pelos degraus. Ela não podia gritar. Não agora. Não quando o rio já lambia as fundações da casa, e o cheiro de podridão que subia do porão não era só do lixo, mas de algo vivo, se movendo nas sombras atrás do filho dos Seixas. Ele tá aqui. Sussurrou o rapaz, apontando para o canto onde o colchão rasgado escondia um buraco no chão. Meu pai não dorme. Ele espera. E você trouxe ele de volta. Bruna sentiu o chão tremer. Não era enchente. Era algo batendo por baixo, como se o porão fosse uma tampa precária sobre um poço sem fundo. Ela lembrava dos Seixas, ou do que sobrara dele, amarrado no colchão horas antes, a boca costurada com linha de pesca para não gritar. Mas agora as costuras tinham se rompido. E algo respirava no escuro, devagar, como se estivesse saboreando o ar antes de cuspi-lo de volta. Você não entende, o filho dos Seixas coçou o pescoço, onde uma marca de corda deixará sulcos roxos. Ele não é só meu pai. Ele é o que sobra quando a água leva o resto. Damião apareceu na porta do porão, a luz da lanterna tremendo nas mãos. Bruna, a rua já tá virando rio. A gente tem que... Ele não terminou, porque foi então que o colchão se moveu sozinho. Debaixo dele, dedos pretos de lama e unhas quebradas agarraram a borda, puxando. O tecido rasgou com um som úmido, e o que emergiu não era um homem, mas uma coisa feita de homens, pedaços de pele costurados às pressas, ossos que não deveriam se encaixar, e uma boca que se abria demais, como se tivesse sido cortada de orelha a orelha para caber mais dentes. Vocês me chamaram, disse a coisa com a voz dos Seixas e de outros, todos falando ao mesmo tempo. E eu vim. O filho dos Seixas riu, um som que terminou em tossida úmida. Tava te esperando, pai. Mas eles também tão. Bruna entendeu tarde demais. Não era o rio que ia levar as provas. Era ele. E ele não ia deixar ninguém sair vivo para contar. O último suspiro do rio. A coisa que era Seixas, e não era, ergueu os braços desiguais, e o chão tremeu como pele de tambor. As paredes da casa soaram um líquido preto, espesso,
que escorria em fios até formar poças onde faces afogadas boiavam por segundos antes de afundar de novo. Bruna sentiu o cheiro primeiro, podre de peixe morto e terra molhada, o mesmo fedor que subia do rio quando a maré baixava e deixava à mostra os ossos que ninguém enterrava direito. Vocês cavaram onde não deviam, a voz da coisa era um coro de afogados, cada sílaba um grito abafado. O rio guarda o que o homem esquece, e o que o homem esquece, o rio devolve. O filho dos Seixas, com os pulmões já meio cheios daquilo que não era água, sorriu com os dentes manchados de sangue. Tá vendo, Bruna? Ele não é só meu pai. É todo mundo que a gente jogou pra baixo da ponte. Todo mundo que sumiu e ninguém procurou. Ela tentou correr, mas o chão era lama viva, grudando nos pés como mãos. A coisa avançou, e cada passo seu fazia mais corpos brotarem do assoalho, dedos, costelas, mandíbulas desdentadas. Não eram fantasmas. Eram restos. E restos não perdoam. Quando a coisa abriu a boca pela última vez, não foi para falar. Foi para beber. O rio subiu pelas paredes. Bruna sentiu a água preta enchendo seus pulmões, mas não era água, era memória. Ela viu em flashes cada corpo que os Seixas e seu filho tinham afundado. A menina de tranças que vendia balas na feira, o velho que xingava a prefeitura, o rapaz que sumira depois de uma briga no bar. Todos olhavam para ela através da escuridão, e seus lábios moviam a mesma palavra, lembra. E então ela lembrou, não do medo, não da dor, mas daquilo que o rio sempre soube, que a terra não pertence a quem a pisa, mas a quem nela apodrece, que a justiça dos homens é lenta, mas a dos mortos é certa, e que no fundo todos nós somos só empréstimos, até o dia em que o chão pede de volta. Quando a água baixou não havia mais casa. Não havia mais Bruna, nem filho dos Seixas, nem coisa feita de homens. Só o rio, manso de novo, e na margem uma mão emergindo da lama, segurando um relógio parado às 3h17, a hora em que o primeiro corpo afundou. Alguém, anos depois, encontraria aquele relógio. E o rio, como sempre, não diria nada, mas sorriria por baixo da correnteza.